precioso Ele é. Quando ouço a voz do vento, quando toda aflição me sobrevém, Ele diz: estou contigo, precioso é Jesus. Suas promessas Ele cumpre, não há como Ele falha. Minha parte quero eu fazer, precioso Ele é. Quando ouço a voz do vento, quando toda aflição me sobrevém, Ele diz: estou contigo, precioso é Jesus. Quando ouço a voz do vento, quando toda aflição me sobrevém, Ele diz: estou contigo, precioso é Jesus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Quero ler com você nessa manhã Lucas capítulo 4. Eu vou ler o verso 3 e o verso 4. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, palavra do Senhor. Graças a Deus. Com pedras, a gente faz o caminho em que nós vamos trilhar. Só que o desespero, a preocupação, a agonia nos conduz a querermos transformar pedras em pão. Muitas vezes nós somos apressados e uma experiência que vai se tornar para nós parte do nosso caminho, ou seja, vai edificar, vai pavimentar a estrada por onde nós vamos passar, se torna objeto da nossa cobiça para que aquilo se torne pão. Olha, hoje, dia 3 de junho de 2021, uma quinta-feira, você vai ter situações que serão pedra. E você também terá o pão dado pelo Senhor. Coma o pão que o Senhor te der. E com as pedras, faça o seu caminho. Muitas vezes a gente não quer trilhar um caminho, mas ontem falávamos sobre isso também, fazendo menção a Romanos capítulo 5. Da tribulação surge a paciência, da paciência surge a experiência, da experiência a esperança. Então há um processo pelo qual a gente passa todos os dias, através do qual Jesus edifica
a sua obra na nossa vida. E muitas vezes a gente se distrai, tropeça e quer que a pedra que faz o caminho se torne pão. Uma coisa é a pedra, outra coisa é o pão. Não adianta que tribulação é tribulação. A gente tenta evitar algumas coisas, mas você, ao olhar para a sua vida, pode perceber que existem situações que são inevitáveis. Existem situações que nós não podemos prever. Fique tranquilo, fique em paz. Essas situações são capazes de formar um caminho por onde você vai passar. São as experiências da vida. Não adianta querer torná-las pão. E, ao mesmo tempo, nunca se esqueça, e eu estou aqui para te lembrar, que Deus provisionará o pão que você precisa. Nessa passagem aqui, o diabo trata Jesus como se ele fosse morrer caso não transformasse a pedra em pão. Cuidado! Há muita gente que nos conduz ao desespero de pensarmos que se essa situação não se tornar pão, eu não vou suportar. Não! De todas as situações, você poderá extrair lições edificantes, porque com pedra eu construo. Com as pedras que são lançadas contra você no teu caminho, você tem a opção, o desafio de construir experiências, uma história maravilhosa com Jesus. O pão, só pensar no povo de Israel, na passagem pelo deserto até a terra prometida, não faltou pão. A Bíblia diz que até mesmo as sandálias deles não se desgastaram, para aqueles que obviamente creram, não é? Entre o povo, houve aqueles que estavam com o coração no Egito ainda e não conseguiram fazer essa transição, enquanto que outros desejaram, almejaram a terra prometida. Então, no meio do caminho, só tem duas opções. Só tem duas opções para nós e em todas elas Deus vai estar presente. Nas pedras, eu vou ter a opção de construir experiências e com pão saciar a minha fome para ter força para continuar. Deus não vai permitir que você fique fraco a ponto de não poder caminhar. E com as pedras, Ele está montando, pavimentando um caminho para eu e você passarmos. Então, com você que crê em Jesus, não tem tempo ruim. Do problema nasce uma experiência. De uma situação incômoda, não é? Ruim. Você transforma aquilo numa experiência que te edifica. E aí você vai pensar, mas e o pão? É a minha necessidade. Deus não deixa faltar. Agora, o que a gente não pode é querer transformar a pedra em pão. Existem situações que serão pedra. Mas até com essas pedras, você vai poder formar o caminho por onde os teus pés vão passar. Você não precisa parar. Você não precisa parar. Você não precisa desanimar. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que doem as pedras que são lançadas contra você. Às vezes na família, às vezes na convivência com pessoas, local de trabalho. Na vida a gente recebe pedradas por vezes, que machucam. Mas olha, essas pedras estão formando um caminho lindo por onde você está avançando. O ponto final não é a pedra. A pedra é por onde os teus pés, ao pisarem, vão avançando na jornada. E o pão, ele vai dando ao longo do caminho, até que a gente vai chegar na eternidade com Jesus, na plenitude,
desse porvir, e aí jamais teremos fome. Vamos orar? Pai, nós queremos apresentar o nosso dia, queremos apresentar as nossas dores, das pedradas que talvez tenhamos levado. Senhor, que não venhamos cair, tropeçar na sedução de transformarmos pedra em pão, mas que possamos suportar as pedras, compreendendo que delas se fazem um caminho por onde passamos e avançamos. E o pão, dá-nos o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. E que assim a gente não tenha ansiedade pelo pão que ainda não chegou, porque ele virá no tempo certo, seremos sustentados, supridos por Ti. Que não haja, Senhor, agonia, tristeza, perturbação pelas pedras, porque elas farão o caminho, delas extrairemos experiências poderosas contigo. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, aumenta a nossa fé, para que nas pedradas sejamos edificados, até mesmo nas pedradas, e que o pão venha para fortalecer-nos a nossa jornada. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todos sempre. Amém. Deus abençoe Silvio, Nara, Vânia Fernandes, Vânia Guida, Lúcia Isilda, Alzira, Tia Bizinha. Teve gente que acordou cedo hoje, hein? Minha mãe, Jerusa. Deus abençoe Irene, Fafá, Cezinha, Renatinha. Deus abençoe Drauzio. Que tenhamos um dia hoje muito edificante. Na pedrada e no pão, possamos celebrar o nome do Senhor. Eu que tenho muitas saudades vossas, encontro vocês logo mais às 20 para o Curados pela Palavra. Amo vocês. Beijão.